Cumprimento o Executivo na pessoa do Senhor Presidente da Câmara, a mesa na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os deputados municipais e colegas municipais jovens, autarcas, público presente e quem acompanha também por via streaming. Boa tarde. Hoje reunimos-nos para celebrar o 25 de Abril de 1974, uma data que vai muito além de um simples feriado no calendário ou de uma revolução que aprendemos nos livros de história. O 25 de Abril representa a liberdade. Representa a coragem de um povo que, durante demasiado tempo, viveu em silêncio, no medo e na repressão. Representa o fim de um regime fascista que limitava a voz das pessoas, que controlava o que se dizia, o que se pensava e até o que se sonhava. Foi o dia em que Portugal acordou para uma nova realidade e em que a esperança venceu o medo e em que a liberdade passou a ser um direito de todos. Ao longo da minha juventude, sempre ouvi os meus avós a falar dessa época como se fosse algo muito distante. Falavam de uma realidade quase impossível de imaginar para a minha geração. Um tempo em que não se podia dizer tudo, em que havia receio de falar, de questionar, de pensar diferente. Eu ouvi essas histórias com a naturalidade de quem sabe que aquilo aconteceu, mas que ao mesmo tempo com a sensação de que pertencia a um passado tão longínquo que nunca mais poderia repetir-se. Parecia algo real, mas improvável de voltar a acontecer. No entanto, hoje, na minha geração, vejo sinais que me fazem questionar isso. Vejo mentalidades cada vez mais fechadas, discurso de ódio e uma repressão de formas diferentes parece querer voltar. E pergunto-me, estaremos nós a andar para trás no tempo? Tive o privilégio de crescer rodeada por uma família de mulheres fortes, sem medo de falar, sem medo de pensar, sem medo de ocupar o seu lugar no mundo. Cresci a ouvir vozes livres, opiniões firmes, histórias contadas sem receio. E hoje, sendo a minha vez de falar, não consigo ignorar a sensação de que essa liberdade está novamente posta em causa. Vejo à minha volta o medo a instalar-se, a sociedade a fechar-se, e isso faz-me pensar como estamos talvez mais perto do que imaginamos de reviver aquilo que sempre considerei tão distante. Por isso, o 25 de Abril não pode ser apenas uma data para relembrar a liberdade. Tem de ser também uma data para refletir aquilo que nos levou a precisar dela. Porque em vez de relembrarmos a liberdade, talvez devêssemos lembrar o que criou a necessidade da mesma. O silêncio, a censura, a repressão, o medo, a impossibilidade de sermos quem somos e de dizermos aquilo que acreditamos. A que ponto chegamos para precisarmos de uma data como esta? Essa é a pergunta que o 25 de Abril nos deve fazer. Não apenas o que conquistamos, mas sobretudo como foi possível termos vivido sem isto. E mais importante ainda, estaremos a permitir que pouco a pouco se volte a construir esse mesmo caminho? Por vezes questiono-me, serei eu um dia a avó a contar esta história outra vez? Serei eu a falar a uma geração futura sobre o valor da liberdade e o perigo de a perder? Ser-me-á possível fazê-lo? Essa pergunta assusta-me, porque mostra que a história nunca está tão distante quanto pensamos. Cabe à nossa geração garantir que o dia de hoje não seja apenas uma memória, mas um compromisso diário. Um compromisso com a liberdade de expressão, com o respeito, com a diferença, com a coragem de falar e de nunca aceitar o silêncio imposto pelo medo. Hoje, mais que nunca, é essencial reforçar a importância da liberdade, porque a liberdade não é eterna se não for defendida. E celebrar 52 anos do 25 de Abril é, acima de tudo, garantir que nunca mais teremos de voltar a precisar dele.